Bom dia a todas, a todos, né? Sejam bem-vindos aqui no nossa atividade. É um prazer aqui estar de manhã aqui com todos, né? Meu nome é Thales Mistura, eu sou psicólogo, sou psicanalista, sou membro aqui da Rede Inconsciente Real, né? Rede de psicanálise, de orientação lacaniana. Só falar um pouquinho, muito breve, né, para vocês do Inconsciente Real, né? Hoje nós somos mais ou menos cerca de 36 analistas, e todos os analistas seguem à risca, né? Orientações de Lacan, que o Lacan deve estar, a psicanálise deve estar à altura do seu tempo, né? E a gente articula bastante, né, a psicanálise com o quê? Com as questões contemporâneas, né, tais como feminismo, as questões de gênero, LGBTQIA+, e racismo. Nós fazemos grupos de estudo, grupos internos, né? Nós estudamos entre nós, entre os membros, e também fazemos grupos, atividades e grupos externos, tais como esse, né, que o Eduardo daqui está propondo, né? A gente começou com a ONG, atendendo a demanda de saúde mental da ONG Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, né? Atendemos também do Instituto Smart, né? E é isso. Então, essa é uma atividade externa que o Edu vai ministrar aqui para todos nós, e o que vai se tornar um grupo de estudo. Na verdade, o Edu vai contar isso um pouquinho para a gente. E o Eduardo Guimarães, ele tem mestrado em Educação, formação em História, Filosofia, né? Ele é formado em História, Filosofia e Psicanálise. Ele participa das atividades do Fórum do Campo Lacaniano e integra a rede de psicanálise Inconsciente Real. Então, Edu, eu te passo a palavra. Muito obrigado aqui pela aula que você vai dar aqui a todos nós. E é isso. Uma boa aula a todos, tá bom? Peço, por gentileza, que desliguem os microfones, né, para não eventuais barulhos, ruídos não atrapalharem um tanto, tá bom? E o Edu vai dar continuidade aqui para a gente. Mais uma vez agradeço Edu, agradeço a todos. E é isso aí. Boa atividade a todos nós. Bom, obrigado, Thales. Agradeço a você, agradeço a todo o pessoal do Inconsciente Real, né, por essa oportunidade. E eu quero fazer um convite para quem se sentir à vontade, deixar a câmera aberta. Como a gente não tem, não temos aí 100 ou 200 participantes, então fiquem à vontade, é um convite para que a gente possa, que eu possa ver também os rostos de vocês. Fiquem à vontade, tá bom? Um convite a todos vocês. Bom, a ideia de hoje, gente, é fazer uma apresentação de uma questão bastante, vamos dizer, pelo menos no cenário social e político brasileiro, de uma questão bastante importante, que a psicanálise, como o Thales bem mencionou, ela tem que estar à altura do seu tempo. Ela não, ou seja, enfrentar as questões que se apresentam, não é? Que é a religião. E vocês devem, eu suponho que, se não todos, pelo menos a maioria, deve ter se perguntado, mas o que exatamente vai se falar da religião? E, de fato, essa abordagem ela poderia ser multiplicada em diversas outras subabordagens. Então, eu vou tentar fazer um caminho aqui, que eu acho que é um começo de conversa. Não pretende esgotar o tema, na verdade, é de começar a apresentar uma questão, não é? Formular uma questão, e, ao mesmo tempo, isso aqui é um convite para que todos vocês possam participar do grupo de estudos, que vai ser iniciado em 3 de março e que vamos até 30 de junho, serão encontros semanais, a respeito de uma das obras de Freud, que aborda justamente a religião, que é o futuro de uma ilusão, ok? Bom, para começar assim essa conversa é fundamental. Eu quero retomar um ditado e eu acho muito interessante os ditados, os provérbios, ou ainda a sua versão moderna, que são os memes, que são uma boa porta de entrada para pensar algumas questões. E tem um ditado de que existe um ditado, né, no Brasil, que diz que política, religião e futebol não se discutem. Pode até parecer um pouco estranho a gente começar uma investigação
psicanalítica sobre a religião com um ditado que parece assim algo que de uma importância menor, né? Algo que não tem valor. No entanto, é só a gente lembrar que o Freud dedicou um livro inteiro para discutir o que é um xiste, o que é uma tirada espirituosa. Ele dedicou o livro inteiro para pensar isso e a sua relação com o humor e a sua relação com as nossas tendências mais obscenas e hostis, para pensar a obscenidade, a hostilidade, de como é que isso se manifesta, por exemplo, numa piada. Bom, se o Freud fez isso, por que então não começar justamente por esse ditado? Política, religião e futebol não se discutem. Nesse ditado, né, a função desse ditado é evitar o conflito. Evitar o conflito diante de temas considerados polêmicos demais. É curioso que se numa primeira assim, uma primeira aproximação, a gente diria que o único desses três temas que envolve alguma rivalidade é o futebol. Que na política a gente poderia dizer que envolve a negociação e na religião se envolve a crença. Portanto, no futebol, para evitar um conflito, então melhor não se falar sobre isso. Em termos psicanalíticos, nós diríamos que esses temas seriam considerados temas tabu, né? Ou seja, temas proibidos. No entanto, são justamente esses temas que precisam ser ditos ou debatidos, né? A gente sabe, a experiência analítica nos mostra que quando uma discussão ela é interditada, quando a discussão de um tema é interditada, justamente para evitar um conflito, o que retorna pode ser pior. Existe uma visão um tanto quanto equivocada de entender o conflito como violência. E, na verdade, não. A violência, de algum modo, já é o fim do conflito. Porque o conflito, ele pressupõe aqui a divergência. O conflito, ele pressupõe desejos que não se encontram. O conflito pressupõe interesses que não concordam. E que esse conflito pode ser mediado pela palavra. Esse conflito pode ser mediado pelo diálogo. A violência é o fim da palavra. Portanto, quando se tem essa expectativa, esse ideal de que vamos evitar um conflito, o que retorna pode ser pior. Né? Por isso, é justamente para evitar esse pior que então vamos falar sobre esses temas. E justamente num modo em que nesse conflito cada um possa ser reconhecido e não negado. Que a posição de cada um possa ser reconhecida, que a fala de cada um possa ser reconhecida, escutada e acolhida. Bom, posto isso, então, vamos então entrar, né? Vamos falar de religião. É o seguinte, gente, eu convido também vocês a me interromperem, tá? A me interromperem para lançarem questões. Eu sempre que eu preparo alguma coisa, eu penso com quem eu estou dialogando. Então, fiquem à vontade. O que foi escrito no chat, eu peço para o Thales coordenar isso, tá bom, Thales? Porque para mim aqui, por mais que eu tenha alguma familiaridade com as tecnologias, mas no momento que a gente está falando, a gente fica um pouco perdido. Mas, então, pode deixar. Convido aí vocês a interrupção, tá? A essa participação. Falando de religião, se alguém quiser se sentir à vontade para falar qual é a sua relação com a religião, né? Eu acho que a gente pode... Eu vou enumerando algumas formas, e quem quiser fique à vontade, né? Para falar a relação de cada um com a religião, não é? Pode ser de diferentes maneiras. Então, em primeiro lugar, você pode ter uma relação com a religião que é justamente daquele que confessa uma religião, aquele que assume uma orientação religiosa, não é? Alguém associado a uma igreja, pode ser uma igreja cristã, uma igreja, ou então uma orientação judaica, ou ainda hinduísta, ou seja, alguém que de fato tem que faz parte de uma comunidade religiosa, que é reconhecido como fazendo parte de uma comunidade religiosa,
e que professa, né? Professa, confessa, que se assume, que se reconhece como fazendo parte de uma religião. A gente também pode pensar uma outra relação com a religião, que é justamente aquele que abandonou a instituição, mas não a religião. Não é? Essa é uma experiência que tem sido bastante comum, apesar havia um certo preconceito contra essa postura, que era na expressão católico não praticante, como se fosse algo menor. E, na verdade, envolve uma série vamos dizer assim, de pessoas que se sentem religiosas, mas fora de uma instituição. Que se sentem religiosas, mas fora de uma comunidade religiosa. Vocês percebam a importância que tem a ideia de uma comunidade religiosa, como forma de reconhecimento, como um modo de você reconhecer e ser reconhecido, de você pertencer. No entanto, existem aqueles que rompem com a comunidade religiosa para poder professar, de algum outro modo, muito mais fortemente na sua intimidade, a religião. A gente pode ainda explorar isso muito mais com as diversas variantes, não é? Por exemplo, aquele que se relaciona com a religião como seu inimigo, como seu adversário. Adversário e inimigo são distintos, mas estou usando como sinônimos aqui. Estou pensando não somente no ateu, né, no ateísmo, mas também no antirreligioso, que estabelece uma relação com a religião também, como algo a ser combatido, como algo a ser algo a ser eliminado, não é? Algo a ser desconstruído. Ainda podemos pensar naqueles que não professam, que não estão associados a nenhuma comunidade religiosa e que também não professam nenhuma religião, mas reconhecem que não conseguem explicar determinadas experiências de sua vida. A gente também pode pensar nisso, não é? E uma outra forma de se relacionar com a religião, que é, por exemplo, quando percebe, seja pela a intervenção social feita por uma instituição ou por algum membro de uma instituição, não é? E uma intervenção que promove uma transformação de uma comunidade, ou ainda pelos casos em que, assim como toda instituição, não é? Quando uma instituição religiosa se envolve em casos de corrupção, ou ainda numa relação distorcida com a política. Não é? Então, vejam, as diversas formas de se relacionar com a religião. E eu suponho que aqui, cada um de vocês já se relacionou com a religião, pelo menos de algum modo ou de outro. Vejam que isso nos mostra que a religião é um fenômeno da realidade brasileira. Ignorar isso é ignorar, em grande medida, a nossa própria realidade. Tá? Bom, com isso a gente pode tirar duas conclusões. Não é? Em primeiro lugar, qual é a condição para se falar de religião? Essa é uma pergunta muito boa, não é? Quem é que pode falar de religião? É alguém que faz parte de uma comunidade religiosa? É alguém que é religioso, apesar de não fazer parte de uma comunidade religiosa? É alguém que tem um familiar que faz parte? Na verdade, só existe uma condição: ser um ser falante. Essa é a única condição para se falar de religião: ser um ser falante. Não somente de religião, como também de futebol, como também de política. A única condição necessária para se falar de um tema, seja ele mais acessível ou menos acessível, é ser um ser falante. Existe um esforço, né? Tem havido um esforço, um movimento para determinar quem pode e quem não pode falar desse ou daquele tema. Mas a experiência clínica da psicanálise é justamente no sentido inverso. Vai falando, fala qualquer coisa. Claro que isso pode ser submetido a um julgamento. Eu aqui falando, né, o fato de eu falar
implica um posicionamento e implica um debate. Implica justamente, por exemplo, uma discordância. Isso está posto, que a possibilidade da discordância e da divergência. Mas a única condição é isso, ser um ser falante. E o ser falante, vejam, gente, não é necessariamente, né, focal, os próprios, aqueles que têm a deficiência na fala, as afasias ou os mudos, todos eles são seres falantes, né? Porque são capazes desse tipo de comunicação, tá? Então, esse primeiro é o mais importante, né? Uma condição, né? Qualquer um pode falar da sua relação com a religião. Qualquer um pode. Outra coisa, e a gente vai ver mais adiante, outra coisa é quando se trata de falar sobre como é que em cada lugar a experiência religiosa ela é discutida. Isso é outra coisa, não é? A gente vai encontrar no Espiritismo, por exemplo, o modo como a experiência mediúnica ela é abordada não vai ser o mesmo modo como a experiência do pentecostalismo vai ser conversada nas igrejas pentecostais. Da mesma forma como a experiência do Santo Daime, né, o modo como a experiência do chá de Santo Daime, como ela é usufruída, não se compartilha necessariamente com os mesmos valores do judaísmo, por exemplo, né? O modo, apesar do budismo não ser reconhecido como uma religião, mas a experiência da meditação também tem um modo diferente tem uma gramática própria para se falar sobre isso, que é diferente de como, por exemplo, a Umbanda aborda a sua comunicação, a comunicação entre o mundo físico e o mundo dos orixás, por exemplo, tá? No entanto, seja como for, ainda assim, basta ser um ser falante. E uma segunda conclusão, que, né, já vim adiantando um pouco, é que dificilmente a gente vai reconhecer uma mesma abordagem a respeito da religião a partir dos relatos de que, se, por exemplo, aqui, né, todos nós aqui fizéssemos um relato das nossas experiências ou relações com a religião, dificilmente a gente iria encontrar a mesma abordagem, tá? Ou seja, a gente poderia até dizer que cada um entende a religião ao seu modo, né? Ok. Mas o mais importante aqui, e é disso que eu estou me baseando, é de que não existe a religião. E aí isso é um ponto fundamental. Não existe a religião. A religião, ou religião com R maiúsculo. É evidente que vão existir pensadores, ou mesmo religiosos, que vão dizer que existe um traço comum que une todas as religiões, tá? Ou de que por trás dessas expressões religiosas existe uma religião universal. No entanto, nesse momento aqui, essa é uma discussão que ela envolve um terreno que não é o nosso terreno aqui agora, que é justamente de fazer um esforço de dar um passo atrás. Não existe a religião. Então, o que é possível, então, falar sobre religiões, sobre práticas religiosas, sobre experiências religiosas aqui ou ali. Teríamos que saber de qual religião se fala, em que época da humanidade, experienciada por quais grupos sociais, quem teve um mínimo de experiência. Pelo menos, não precisa nem ser duas orientações religiosas distintas, mas entre duas igrejas, entre duas instituições, entre duas comunidades, percebe que assim muitas vezes se trata de modos diferentes de se relacionar com isso que nós chamamos de religião. Por outro lado, né, com base nessa conclusão, a gente pode perceber também que existe um fator muito pouco abordado quando se fala em religião. Talvez os religiosos tenham as pessoas
vamos dizer assim, é mais comum esse tipo de conversa em quem faz parte, né, de uma religião, de que não diz respeito à religião em si, e sim aos vínculos sociais estabelecidos com a religião ou com a experiência religiosa. Essa conversa ela é menos comum para quem não é religioso, porque existe, né, a gente vai ver isso mais para frente, ou já adianto aqui? Sim, já adianto aqui. Que é a relação do eu com o outro, né? Na relação do eu com o outro, eu me lembro quando eu fiz numa aula de antropologia e história com a Elia Schwartz, e ela dizendo de que para o eu, o outro é sempre o mesmo, só que o eu é complexo. O que ela estava dizendo com isso? De que nós sempre vamos entender, vamos fazer um esforço de simplificar o outro, de reduzir o outro, os diversos outros, a um mesmo outro. Enquanto o eu sempre se coloca como complexo, difícil de ser compreendido, como múltiplo. Portanto, aquele que existe é um preconceito, né? Assim, aquele que não é religioso sempre olha para as experiências religiosas como se fosse tudo a mesma coisa. Mas é só você entrar nas primeiras discussões sobre religião que se percebe que não é assim. Portanto, aqui esse é algo que esse grupo de estudos, né, pretende se tratar, que é justamente a respeito de quais são os vínculos que se estabelecem com a religião ou com a experiência religiosa. Menos uma discussão exatamente sobre a religião em si, mas de quais vínculos. Né? Quem já teve experiência numa comunidade, né, já deve ter ouvido a respeito daqueles que frequentam a comunidade religiosa só para ter um alívio das suas questões semanais, enquanto tem aqueles que estabelecem uma relação mais comprometida com a instituição, tem aqueles que muitas vezes vão para a instituição para justamente fugir dos problemas familiares. Quem já teve essa relação com a religião percebe que existem nuances, né, na relação que se estabelece com a religião. Essa discussão não é irrelevante, né? A gente, porque a gente pode perceber, muitas vezes, até mesmo naqueles que fazem a crítica da religião, manterem um vínculo, por assim dizer, religioso com a política. Trata-se de um comportamento, e eu vou explicar isso, trata-se de um comportamento ateu que mantém, vamos, se a gente puder chamar, uma convicção religiosa com o seu conhecimento. Essa palavra convicção religiosa não é a melhor. Tá? Não é a melhor. Por quê? Porque a gente pode encontrar pessoas religiosas que estabelecem vínculos, por assim dizer, e aqui é um pouco uma forçação, e a gente pode colocar isso em discussão, vínculos democráticos com a religião. Da mesma forma e o inverso, não existe, o fato é que não existe uma relação necessária entre religião e fanatismo, né? O vínculo que se estabelece com a religião, ele não é necessariamente um vínculo que expressa uma convicção cega ou uma adoração a um líder. Da mesma forma, o vínculo com a política, e aí vocês devem estar percebendo o meu interesse da gente aqui contrapor esses dois domínios, de que não necessariamente o vínculo com a política é um vínculo de tolerância e de convencimento. Não necessariamente. Se a gente puder fazer uma inversão, você pode ter vínculos políticos com a religião e vínculos religiosos com a política. Vínculos políticos no sentido mais fundamental, que seja daquele em que está aberto para conversar com a comunidade religiosa, está aberto, está interessado em saber como a religião interfere na vida de cada um. Assim como na política pode-se encontrar, por exemplo, posturas fundamentalistas nessa relação com a política. Tá? Por isso que o interesse, a gente pensar
menos exatamente, não que não seja importante, mas menos exatamente a religião em si, mas sim os vínculos que se podem estabelecer com a religião. A gente vai ver isso nesse grupo de estudos, de que Freud errou no que ele no seu prognóstico a respeito da religião. O Freud supunha que um dia a religião ia acabar, né? E, no entanto, não é isso que a gente vê. Pelo contrário, a religião ela tem uma capacidade de atribuir sentido. Talvez seja a maior produtora de sentido que a gente possa ter na vida. Atribui sentido. Aquilo que muitas vezes não encontramos sentido algum. Então, trata-se, então, da gente procurar retomar essa discussão. Então, como pensar, então, a religião hoje? Tá? Tudo bem, gente? Algum comentário? Posso seguindo aqui, ok? Tá bom? Se alguém quiser pontuar alguma coisa, acho que tá ok, né? Vamos tentar recuperar um pouco, então, né? Edu, Guilherme escreveu algo ali, acho que ficou incompleto no chat, mas não sei se queria fazer alguma pergunta É? ou não. Deixa eu ver aqui, peraí. Mas... Não tá abrindo? Ah, abriu. Não, mas não foi alguma pergunta. Tá bom. Tá, bom, se de repente ele tá ainda Ele está com a mão digitando. levantada aqui. Tá bom. Vamos lá, bora. Bom, gente, tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Tá tudo Sim, certinho? Guilherme. Então, um bom dia para todos. Agradecendo pelo evento, por todos estarem aqui. Então, quanto à questão da religião e a política, principalmente até dando como o meu caso próprio, por exemplo, eu tenho que manter relações pela minha área de atuação, que é a parte de administração e gestão pública. Literalmente, eu tenho que manter contato e vínculo com todos os tipos de segmentos, líderes, enfim, independente se eu concorde ou não, né? E na religião também, no caso, eu tenho a minha, assim, mas é sempre flexível a todo tipo de opinião sem ficar tentando induzir algum tipo de relação pejorativa, vamos dizer, alguma coisa assim. Tá fechado o canal, sabe? O canal para novos conhecimentos, né? Tenho a minha religião desde que nasci, que no caso é espiritismo kardecista, mas tem ascendência judaica, foi rompida, se não me falha a memória, na terceira geração, por causa das perseguições e afins, e teve também depois, posteriormente, a vira-casaca, como chamam, né, para o cristianismo, mas tem de todos na família. E assim, o que eu ouço, assim, eu sempre tento levar pro lado é, como um conhecimento e um agregador. Quanto à questão política da religião, dando um exemplo da atuação do espiritismo, kardecismo, não sei se, logicamente, todos, etc., mas pelo menos, ah, apesar de não estar frequentando, mas sempre estar tentando seguir pelo menos a parte da filantropia, que é a questão do doar sem esperar, a questão do amor ao próximo. Então, é a parte, assim, que eu posso dizer que é o serviço social, vamos dizer. E quanto à questão de sentido e afins, posso dizer também que eu já passei pela parte existencialista, ultra Nietzsche e afins também, mesmo que eu tenha a religião desde criança, né? Mas sempre foi um assunto bem flexível aqui em casa.
E sempre bem flexível com todos os contatos também. Foi o que foi me ensinado, assim, dando um relato da minha experiência em geral. Legal, Guilherme. Antes de eu responder, Thales, eu acho que tem, né, já, se deu caso, a gente aproveita, já Sim, pega mais. a Jéssica colocou aqui que queria comentar um caso da clínica, né, Hã? com relação à religião. Acho que é um ponto interessante. Jéssica? Jéssica. Oi, sou eu. Será que eu posso Olá. comentar aqui que eu achei muito legal esse webinar por causa disso também, porque vem para a clínica, né, algumas questões com a religião que o psicólogo, né, eu sou psicóloga, não deveria intervir nas convicções religiosas do paciente, creio eu. Mas acontece, por exemplo, casos de culpa, né, de se achar um pecador por questões, por exemplo, homossexuais, sexo antes do casamento, e aparece bastante isso na clínica, né, que eu vejo uma dificuldade aí de abordar, porque mexe com as questões religiosas da pessoa, né? Eu queria saber de vocês um pouco sobre isso. Tá bom. Vamos lá. O Guilherme, primeiro, é muito curioso que se mantém que ter um ambiente disponível e disposto ao diálogo, não é? Claro que sempre que a gente imagina um ambiente aberto ao diálogo, a gente imagina que não possa haver críticas e pode, né? Talvez seja a gente colocar uma possibilidade de incluir o conflito, de pressupor o conflito nesse debate religioso, e que sim, não é? Isso pode acontecer. A respeito da filantropia, do serviço social, né, o espiritismo no Brasil, ele assumiu muito fortemente, né, É curioso que na Europa não é tanto assim, mas no Brasil o espiritismo ele tem uma participação social muito grande, né, os trabalhos assistenciais são múltiplos, né, no espiritismo, e que vejam que isso numa leitura, entende-se como uma expressão da caridade, como uma expressão do amor ao próximo, mas não deixa de ter um efeito sobre qual é o modo como se relaciona com as questões sociais. Vejam, né? A gente pode abordar essa experiência, que é uma experiência muito importante para o espírita, que é a da caridade, do assistencialismo, mas de o que significa isso, essa forma de intervenção, essa forma de participação no meio social. Tá? Ou seja, então, dependendo do modo como se aborda, isso se torna, por exemplo, né, se torna um objeto de debate, um objeto de discussão. Tá? Sobre a sua pergunta, Jéssica, sobre a interferência da religião na clínica, isso vai depender muito de como a religião entra na clínica. É muito interessante que ela entra, pelo seu relato, a religião ela entra como uma censura. Ela entra como um julgamento, um auto-julgamento, enquanto valores ou deveres, aos quais os desejos do paciente entram em conflito, né? Esse conflito, ele ocorre com qualquer sujeito, né? Entre os seus desejos e deveres. Existe não é somente com a religião. E para alguns, eles estão muito bem obrigados com esses valores. Portanto, no manejo clínico, o manejo da relação entre esse desejo que entra em conflito com uma norma religiosa é o mesmo manejo, nesse caso, que se faria, por exemplo, com uma norma familiar ou com uma norma social. Vejam que questionar a religião não é muito mais difícil do que questionar as suas convicções políticas. Não é muito mais difícil do que colocar em questão as suas convicções subjetivas. Ou seja, Jéssica, é um trabalho longo mesmo, né? É um trabalho longo e que o manejo ele implica, em primeiro lugar, um acolhimento,
né? Assim, trazer isso para a clínica, de que isso possa ser falado, de que isso possa ser dito, e de que modo, né, de convidar esse paciente também a falar sobre esse paradoxo do desejo. Porque, um exemplo, né, assim, quer, de algum modo, né, ser um homem querendo se relacionar com outros homens, mas a sua orientação religiosa censura isso. Bom, e por que, então, se manter fiel a essas normas? Existe, muitas vezes, né, de pontuar isso, não é? De que, de algum modo, existe um esforço, e isso é um longo processo, um receio de como fazer para mudar esses laços com a religião. Não é? Você simplesmente retirar um paciente da sua comunidade religiosa, né? Das duas, ou ele se agarra ainda mais, ou depois tá. E quais são os laços que ele estabelece, então? É um trabalho longo, para que ele possa ou refazer esses laços com a religião, né? Ou talvez perceber que chega o momento de percorrer um outro caminho, né? Em ambos os casos, é um trabalho que demanda tempo, mas de que né, essa relação com a convicção religiosa, com a norma religiosa, muitas vezes é até mais ameno do que uma relação com uma convicção política, do que uma relação com ou até mesmo com uma convicção, vamos dizer assim, de mercado, né? Por exemplo, ser um ótimo profissional, ser um ótimo pai, um ótimo companheiro e de como lidar quando de repente isso falha, começa a falhar, não é? Então tem um trabalho, acho que demorado, mas de pontuar. Acho que primeiro de um acolhimento dessa fala, então ir pontuando, né? Esse paradoxo, esse conflito. Acho que, mas é uma discussão que é interessante ser trazido, Jéssica, porque sempre lembrar, né, ao profissional, né, ao psicoterapeuta, ao psicólogo, ao psicanalista, de que se trata de mostrar esse mapa para o paciente, ao invés de simplesmente falar, saia daqui, porque isso aqui está errado, eu vou dizer a você onde está a verdade. Não, a gente não sabe, né? A gente não sabe qual é o caminho desse paciente, né? Eu vou te mostrar qual é o melhor modo de se relacionar com a religião. Não, a gente não sabe, né? Lembrar de que a gente desconhece. Então, é um trabalho realmente bastante delicado. Acho que uma boa questão que você trouxe. Estou seguindo? Não sei se precisa mais alguma coisa, Thales. O Guilherme complementou um pouco aqui no chat, Tá. escreveu algumas coisas. Acho que mais comentários. Tá. Sobre o recalque, sim, eu acho que é importante a gente lembrar isso, né? De que o recalque, gente, é para todos. O recalque é para todos, não é só para quem é da religião. O recalque é para todos, não é? O recalque, as normas, isso é para todos. A castração, ela opera em todos, né? Então, mesmo quando aparentemente não, mas né, se o ateu politizado não tem recalque, tem. Oxe, recalque opera em todo mundo, né? Em todos. Então, de retirar um pouco, né? Retirar esse privilégio de que a religião, não, ela atravessa. A política, por exemplo, é um modo. As identificações políticas e partidárias, elas também podem promover, por exemplo, bom, para eu ser assim, então eu devo abandonar aquilo que queria fazer. Para eu professar, seguir esse partido, tenho então que abandonar um desejo ou recalcar um desejo. Né? Acho que o Guilherme vai falar mais alguma coisa, Guilherme? Rapidinho. Então, assim, para uma abordagem mais extensa, que nem o professor doutor comentou,
Assim, elencando também a política, até porque faz parte do cenário que tem atuação, tem a questão também muito da comunicação massiva dos últimos tempos, que foi crescendo exponencialmente devido às mídias digitais e afins. E tem que se correlaciona com o Han, né? Com o autor, né? Han, e tem aquela questão do fluxo, né? Do fluxo da sociedade positiva que eles chamam, né? Que é que basicamente são nichos, né? Os nichos que certo nicho tem a convicção, aquela convicção sobre aquela diretriz, aquela forma de vida, e então é positivo para ele. Só que quando começa a tentar criar uma interação com os outros nichos, começa a dar um problema nesse fluxo, nessa teia. E isso acaba desembocando muito na atualidade que a gente tem vivido já há um tempo, né? Que é a questão assim, do extremismo, né? O extremismo de não aceitar quaisquer tipos de opiniões assim, não está nem aberto a um mínimo de né, de uma escutativa, ou de dar uma pesquisada rápida, porque já tem a linha, né, a diretriz, a norma, enfim. Eu não sei se eu falei muita coisa, Não, também muito, acho que, mas enfim, acho mesmo que sim. assim, sugestivo. Isso aponta para um dos temas que a gente quer abordar nesse grupo, que é justamente a formação de uma massa, né? No ano passado, trabalhamos com psicologia das massas e análise do eu, Freud, e de pensar quanto maior o vínculo, de novo, gente, estamos pensando no vínculo, quanto mais intenso o vínculo de um indivíduo com a sua comunidade religiosa, quanto mais intenso, quanto mais libidinalmente intenso, mais provável a hostilidade desse mesmo indivíduo com outras comunidades. Ou seja, é um avesso. Quanto mais forte a identificação do indivíduo com a sua comunidade, quando digo mais forte, mais intensa, mais provável uma relação de hostilidade com outras comunidades. Ou seja, vejam que se trata novamente de pensar de que modo que se estabelece os vínculos, de que modo que se estabelece esses laços. É só a gente pensar, por exemplo, na experiência da paixão. A experiência da paixão é bastante interessante porque a paixão ela não existe somente como um objeto amoroso. Ela também pode estar relacionada a uma experiência política, uma experiência religiosa. E na paixão, aquele com o qual a gente se relaciona, a religião, um livro, a comunidade religiosa, o partido político, ele é alçado ao lugar de ideal. Portanto, toda a realidade, ela acaba se reduzindo. Existe uma redução da realidade em direção àquele pelo qual a gente está apaixonado. Seja uma religião, um objeto de amor, e que a paixão é isso, né? A paixão ela tem um destrambelhamento, né? Pelo fato de que ficamos quase colados a esse objeto. No entanto, é justamente essa discussão dessa passagem da paixão, paixão e amor, e como que isso se estabelece, que laços podem ser estabelecidos, laços talvez não exatamente apaixonantes, mas laços de amor ou laços de afeto, ou ainda desejo, né? Um terreno possível de trabalho, um terreno possível em de que não é sem um outro, mas sem abandonar o próprio desejo naqueles laços. Vamos fazer um panorama na obra freudiana, tá? De como é que o tema da religião foi
Sim, a correspondência, veio aqui, né, a do Romero, aí, Romero, a respeito da correspondência no amor. Bom, antes, então, rapidamente, né, quando a gente fala de amor, a gente está falando, né, ao dizer eu te amo, existe uma expectativa. Que assim, tá, agora é a sua vez, né? É a sua vez de dizer que me ama. Isso não somente no objeto de amor, mas mesmo na comunidade religiosa, no partido político. Bom, daria para a gente fazer uma longa discussão aqui, mas enfim, não dá para a gente ir assim ir muito longe por conta do nosso tempo. Mas existe também essa de se esperar numa comunidade o ser amado, de ser amado, de encontrar um lugar. E isso de encontrar um lugar, né, de você encontrar o seu lugar no movimento social, num partido político, numa comunidade religiosa, você encontra um lugar e você é amado. E aí você então encontra um lugar. Então, e que se estabelece nessa dialética de amar e ser amado. Né? Então, não dá pra, é um esforço aqui né, a psicanálise nos mostra isso, um esforço de pensar de como nessas formações os laços libidinais, os laços de afeto, o amor estão profundamente envolvidos. O Freud, né, desde a época desde a universidade, o Freud se declarou ateu. Ele, apesar de vir de uma família judia. E apesar de se dizer judeu muitas vezes, mas era um judeu, como se dizia, não de religião, mas enquanto culturalmente judeu. Então ele considerava que não era o ateísmo que precisava ser explicado, e sim a crença religiosa. Por esse motivo, a obra que a gente vai investigar, que é o futuro de uma ilusão, é uma das obras mais previsíveis de Freud. Previsíveis porque ele já a posição deles sobre a religião ele já havia manifestado desde a universidade. Então, a religião precisava ser explicada pela psicanálise. A religião já havia sido abordada antes, né, no ensaio Atos Obsessivos e Práticas Religiosas, de 1907. Nesse ensaio, a investigação psicanalítica da religião ela é solidária daquilo que ficou conhecido como psicologia da religião. Ou seja, trata-se de investigar os processos psíquicos da vida religiosa, mas especialmente daquilo que é conhecido como cerimonial, presente tanto na neurose obsessiva como na vida religiosa. De algum modo, toda experiência religiosa envolve um cerimonial, um rito. Eu sei que em algumas denominações procura-se dizer que não é uma cerimônia, de que não é um ritual, mas ritual aqui não significa que não tem sentido, mas ritual é aquilo que se repete, aquilo sem o qual não se realiza aquele encontro, né? Portanto, não vou dar exemplos para que vocês possam, eu acho que cada um pensando na sua experiência. Isso não é uma liturgia, isso como outro, se a gente pensar na orientação, nas orientações cristãs, se a gente pensar no próprio Pentecostes, nas pentecostais, as próprias reuniões mediúnicas, o espiritismo, ou os encontros que ocorrem na Umbanda, eles têm um preparo, não ocorre sem nenhuma regra, sem nenhuma orientação, mesmo a meditação num templo budista, envolve uma série de orientações. Portanto, o Freud, nesse ensaio, ele procura estabelecer essa relação, né, entre o cerimonial na neurose obsessiva. Então, para dormir é necessário verificar o trinco da porta 2 vezes, deitar com cobertura até os pés e virar para o lado esquerdo. Né? Ou ainda, para antes de fazer uma refeição, é necessário primeiro usar o álcool em gel e depois lavar com sabonete. E tem que ser nessa ordem. Bom, e aí, então, ele pensa essa relação entre esses dois cerimoniais.
Com essa analogia, né, o Freud vai dizer que a neurose é uma religiosidade individual, enquanto a religião é uma neurose obsessiva universal. Vejam que o Freud ele tem uma postura fortemente crítica em relação à religião nesse momento. Depois a gente vai ver como é que isso se manifesta na discussão dele com um pastor que também era psicanalista, Oscar Pfister, na relação nesse diálogo que eles estabelecem, mas a gente vai ver depois. Em ambos os casos, não tanto na neurose como na religião estão baseados na renúncia das pulsões. Mas enquanto na neurose a renúncia, né, o neurótico ele renuncia a pulsões sexuais, a religião ela renuncia pulsões egoístas. Ou seja, a religião seria um primeiro passo para a vida em sociedade. O religioso, com exceção daquele que foi movido por um certo ressentimento em relação às instituições, mas que se mantém religioso, com exceção desse, a religião implica uma vida em comunidade, com a comunidade religiosa. Posteriormente, a religião foi investigada em Totem e Tabu, 1912, 1913. Nesse trabalho, Freud realizava uma investigação sobre a origem da religião na humanidade. Ainda a gente está no terreno da psicologia, né? Mas a gente avança para uma antropologia da religião. A origem da religião é explicada com base em acontecimentos fundamentais das primeiras comunidades humanas. Em seguida, nós temos o fruto de uma ilusão, em que a religião é inserida no fenômeno mais amplo da cultura. Isso é fundamental. Nessa obra, ao inserir o fenômeno religioso no fenômeno mais amplo da cultura, o que Freud faz? Gente, aqui a gente pode conversar. Ele não está discutindo sobre a experiência hierofânica, sobre a experiência do sagrado, sobre o que é aquele momento que entra em contato com Deus. Não. Ele está tentando o fenômeno religioso com o fenômeno da cultura. Por isso, é por esse motivo que a religião pode ser submetida, nessa obra, à investigação científica. Veja, o fenômeno da religião, a religião enquanto fenômeno da cultura. E, por fim, né, a gente ainda vai ter uma outra obra, que é o Moisés e o Monoteísmo. E aí o Freud tem uma tese, assim, bastante polêmica, que ele vai dizer que, na verdade, Moisés foram dois, né? E de que o primeiro Moisés foi assassinado. E que é o segundo Moisés, então, e que o primeiro Moisés era egípcio, não era judeu, e de que ele foi assassinado. E de que você tem um segundo Moisés que, então, né, assume a condição do povo judeu. Então, é uma tese assim, bastante polêmica, né? Mas, de algum modo, dizendo a religião vem de fora. Né? No mais íntimo de cada um, o que você tem é o outro. E isso é interessante se a gente for relacionar com Santo Agostinho. Nas confissões, o Santo Agostinho ele começa a fazer uma confissão da sua própria vida, de quando ele sentiu inveja, né, quando criança, como ele falava, de como ele gostava de ir ao circo romano, de como ele gostava de sexo e tal. Ele começa um processo de interiorização. E quando no mais íntimo dele, o que ele encontra? Ele não encontra ele. Ele encontra Deus. Ele encontra um outro, que é Deus. E aí teríamos uma discussão muito interessante para pensar no mais íntimo. No mais íntimo, não nos encontramos a nós mesmos, encontramos um outro. Se a gente puder pegar essa discussão e ampliá-la. Não sei se... Deixa eu... Aqui parece que tinha algumas... Tá? Se não Freud é um ateu... se ele fosse religioso, se teria questionado o ateísmo aqui da Zilá? Acho que uma ótima pergunta, né? Pelo fato de que, sim, Freud ele se manifesta desde o início como ateu. E aí a gente pode, então, para tentar fazer essa inversão,
que a Zilá propôs, essa provocação, nesse diálogo que ele estabelecia com Oscar Pfister. Oscar Pfister era um psicanalista e pastor luterano suíço. E eles têm um debate. O Oscar ele fica, ele faz uma crítica ao Freud, a essa obra que a gente vai estudar. Não é porque uma obra é criticada que a gente não tinha que estudar. Ele faz uma crítica e diz: Freud, você está viajando. Assim, você está dizendo que a religião vai acabar, mas a religião não vai acabar. E digo mais: você acha que a ciência vai salvar tudo. Isso não é verdade. A religião, e aí a tese do Pfister, a religião é uma forma de você acabar com a neurose. E aí, bom, tem ali um debate, o Freud diz para o Pfister, olha, eu não sou religioso, tá? Então eu dei minha opinião aqui, desse jeito, mas vou dizer uma coisa. Ok, a psicanálise não é ateia, mas ela é laica. E aí uma discussão muito interessante. Porque com essa investigação que a gente está verificando, dá essa impressão de que a psicanálise é ateia, e ela não é. E o Freud mesmo coloca, olha, a psicanálise não está a serviço do ateísmo, por mais que ele tenha um texto combativo, como Fruto de uma Ilusão, e não está a serviço da religião. Ela é laica. E aí essa diferença entre, entre ser laico e ser ateu. Porque o laico ele está um passo antes entre o ateu e o religioso. Por quê? Porque o laico ele pode servir a qualquer um, independente da sua orientação religiosa ou até pelo fato de não ter orientação religiosa. Por isso que você pode ter um psicanalista que também seja cristão, um psicanalista que também seja judeu, um psicanalista que também seja hinduísta, né? Mas o que o Freud aborda, existe a gente pode até existe uma discussão muito interessante de por que alguns sintomas neuróticos eles podem ser pelo menos atenuados quando alguém faz parte de uma comunidade religiosa. É uma discussão bastante interessante, porque esses efeitos eles são observados. Então, o que acontece ali? O que acontece, né? Quais são os efeitos, e vamos usar essa palavra terapêuticos, que uma comunidade religiosa pode ter? É diferente de efeitos analíticos. É uma diferença importante. Uma análise, ela também tem efeitos terapêuticos, mas ela tem efeitos analíticos, que isso é possível numa análise. Agora, uma comunidade religiosa, ela pode ter efeitos terapêuticos, sim. E a questão cabe à psicanálise também explicar por quê. Né? Por quê que pode ter efeitos terapêuticos? E vou deixar essa questão em aberto. Em outro momento a gente pode retomar isso. Mas eu não sei se tinha alguma outra questão aqui, acho que o Thiago colocou, né? A sociedade de massa é a hostilidade de um grupo grande contra outros poucos pequenos, uma sociedade extremamente fragmentada, mas a hostilidade de muitos pequenos grupos. Bom. O Thiago trouxe uma questão aqui a respeito da hostilidade, né? Se a gente opor ternura e hostilidade. Gente, quando se fala nesses laços, né, a intensificação dos laços como o avesso da hostilidade, que a gente imagina que hostilidade e ternura são coisas completamente opostas, não é? E, na verdade, tem por isso que uma ênfase aqui no modo como se estabelece os laços. Tá? Veja, eu acho que vou aproveitar essa fala do Thiago para fazer um pequeno comentário a respeito. Tem sido muito comum se falar de amar a si mesmo. Preciso amar a si mesmo para então amar o outro. E se confunde amar com cuidado. São duas coisas distintas. Amar não significa necessariamente cuidar. E cuidar não significa necessariamente amar. O amor a si mesmo, ele é a primeira expressão do narcisismo. Se a gente pensar no amor enquanto esse ter o objeto, tratar a si mesmo como objeto e esse investimento afetivo sobre si mesmo. Vejam que o amor dedicado, o amor é sempre em relação ao objeto. O cuidar de si, o cuidar do outro, nem sempre significa amor.
mas isso não é necessariamente melhor ou pior, né? O cuidado médico, o cuidado, essa possibilidade de cuidado oferecido por uma terapia, pela psicanálise, não é necessário que você ame o paciente. Na verdade, se você amar o paciente, às vezes pode até atrapalhar. Às vezes não, né? O amor ali, essa dedicação de amo você e quero você também, que o amor você quer para você, né? O outro. É claro que a gente poderia até pensar mais numa discussão que é na proposta de um amor que não envolva posse. Ainda assim, é uma outra forma de estabelecer laço com um objeto de amor. Não deixa de ser um objeto de amor. Sobre isso que colocou essa ideia de uma perversão narcísica, o narcisismo tem se tornado, né, uma questão bastante fundamental hoje, mas não nos esqueçamos de que todos nós temos uma dimensão narcísica. A questão é quando se torna um narcisismo patológico, tá? E aí a gente traz uma outra discussão, tá? Mas o que a gente tem percebido é uma acentuação desse narcisismo. E o narcisismo, em última instância, ele dificulta os laços sociais. A acentuação do amor a si mesmo, ele dificulta os laços sociais. Por quê? Porque aí você não abre espaço, por exemplo, para a transformação de si mesmo. Não abre espaço para que nesse amor com o outro ocorra uma transformação de ambos. Para que saia da mera pegação. Vamos ver se a gente encontra um horário para se encontrar, para marcar um encontro. Para perceber que esse encontro, ele nunca se realiza por completo, mas que existe uma disposição de ambos para que se possa ver uma transformação de ambos. Mas isso também é uma outra questão, gente. Eu vou tentar me encaminhar aqui para mais ou menos um fechamento, tá bom? Até para que quem quiser falar, receber novas questões, quem quiser falar. O Edu, só um ponto aqui. Você falou que vai encaminhar para o fechamento e tudo mais. Eu vou colocar aqui no chat o link, que é do seu grupo de estudo, tá? Para quando as pessoas quiserem clicar, se inscreverem ou der uma pequena olhada, tá bom? Só vou colocar aqui, só para explicar isso. Obrigado, Thales. Obrigado aí. Novamente, a gente sintam-se todos convidados, ok? Para a gente poder contribuir com essa discussão. Deixa eu já aproveitar. Bom, deixa eu ver aqui. O Fábio, né? Acho que está mandando aqui. Que a Jéssica disse, para muitos casos, a já falou que isso um paciente possuía de uma certa tempo atrás foi acusado por um homem de ter chutado uma imagem. Tiago, eu acho que aqui o Fábio comentou. O Fábio, eu acho que esse foi um caso antigo, né? E acho que não foi o Edir Macedo, acho que foi um pastor da Universal, correto, Fábio? Só me confirma isso. Eu acho que o Fábio, se quiser escrever ou falar, Fábio, fica à vontade. Bom, eu acho que teve um caso, sim, né? Década de 90. Acho que foi isso, gente, na década de 90. É um pastor da Igreja Universal, em que não foi de uma... Isso, foi um pastor da igreja dele, isso no programa de televisão, e era uma imagem de Nossa Senhora. Isso. Bom, isso foi amplamente discutido, né, na época, e ali existia, depois o pastor ele tentou se justificar, dizendo que ele queria dar um exemplo de que as imagens são apenas imagens, de que elas não têm importância nenhuma. Bom, a discussão das imagens, gente, isso, Nossa Senhora Aparecida, é isso mesmo, Romero, obrigado. A gente tem uma discussão longa, né, que é a discussão do valor e a função da imagem para cada orientação religiosa. E aí, é por esse motivo... 96, tá, obrigado, Edson. Por esse motivo que, poderíamos até fazer aqui uma análise, uma investigação disso a respeito dessa função. Mas acho que ali entraria justamente que é algo de que a gente quer fazer um outro caminho, que é trazer a religião para o debate, as religiões para o debate, de um outro modo, né? Que é o modo como a gente está fazendo aqui agora.
né? Ali causou um debate, causou, na verdade, para quem era católico e até para quem não era católico, né? Causou uma série de debates, e debates não, né? Na verdade, repúdio, na verdade, não gerou debate, né? Na verdade, gerou repúdio. Por isso que a gente percebe como iniciar um debate a respeito da religião, né? Talvez eu acho que o que eu possa extrair desse evento seria mais isso. O Arthur ia falar alguma coisa, Arthur? Não? Está pensando também? Acho que não. Ah, tudo bem. Não sei porque parecia que também que estava. Bom, é o seguinte, gente. Então, vou fazer um esforço aqui de mais ou menos de um fechamento, mas que tem uma abertura, que é o seguinte, né? O Freud se esforçou desde o início para estabelecer uma diferença entre psicanálise e religião. E a primeira forma de diferenciar esses dois terrenos foi identificar a psicanálise como a ciência, ao contrário da religião. Existem muitos críticas até mais ou menos fracas, né, assim, de dizer que psicanálise não é ciência. Tá certo, a gente pode começar uma longa discussão de saber até onde a psicanálise é ciência, o que exatamente ali é um ponto de discussão. Agora, jogar assim de um modo desse jeito é muito fraco, gente. Assim, é fraco. É fraco, é fraco, é fraco. Então, o Freud, desde o início, procurando posicionar a psicanálise ao lado da ciência. Para deixar isso mais claro, o Freud diz: psicanálise não é visão de mundo. Tá? Esse é um ponto importante. Psicanálise não é visão de mundo. E o que é uma visão de mundo? É um conjunto de valores destinados a organizar e atribuir sentido ao mundo. A psicanálise não atribui sentido ao mundo, nem à existência. Esses valores podem ser transmitidos oralmente e às vezes nem se tem consciência deles. Um bom exemplo de visão de mundo é o cristianismo, né? Que supõe a existência de uma vida após a morte e atribui valor positivo a essa existência. Tá? O cristianismo também é orientado por uma ética da reciprocidade no amor. A psicanálise, no entanto, ela não supõe a existência de uma vida após a morte, nem declara haver um sentido para o mundo. Por isso que a psicanálise não é uma visão de mundo. O Freud ele fez um grande esforço para separar a psicanálise do judaísmo, pelo fato de ele ser judeu e de parecer que a psicanálise não estava associado ao judaísmo, e ele ele depositou as esperanças dele no Jung, que era suíço e era luterano. Mas, né, eu acho que muitos, não sei se a maioria de vocês sabem, eles tiveram uma treta fenomenal, em grande medida, não somente, tá? Tem uma discussão a respeito da natureza das pulsões. Para Freud, toda pulsão era sexual. Para Jung, não. A pulsão somente posteriormente poderia, ele dessexualiza a pulsão, né? Tem um processo de dessexualização. Cabe também lembrar que para o Jung havia uma única pulsão, uma única energia psíquica, enquanto para o Freud ele era um dualismo pulsional, sempre eram duas: pulsões sexuais, pulsões do eu, e depois pulsões de vida, pulsões de morte. Mas tinha uma discussão a respeito da religião. E aí o Freud fala para o Jung: olha, Jung, deixa a religião para as suas discussões aí mais íntimas, não mistura as coisas. E Jung fala: não, aqui eu estou pensando em algo mais amplo. E eles têm uma treta assim bastante bom, enfim, né? Assim, bastante agressiva, hostil e ressentida também, né? Ambos se ressentem um do outro. É muito interessante quando, né, a vida privada dos grandes pensadores, eles se ressentem bastante. Mas o Freud não deixou, por exemplo, de investigar a telepatia. Isso fica um pouco... Ele não se manifesta muito publicamente, mas ele investiga a telepatia. Para ele, havia alguma coisa ali que merecia um cuidado.
Chegou só esse aqui, depois eu vejo as outras perguntas, só a questão do mais amplo, Zilá, no sentido de que ele procura não estabelecer essa distinção tanta da psicanálise e a religião. Ele quer pensar a psicanálise um passo antes, né? E aí que isso pode ser muito percebido se a gente pensar, por exemplo, principalmente na psicanálise lacaniana. Enquanto a psicanálise lacaniana ela busca extrair sentido e enfraquecer esse sentido, né, de realmente trabalhar com a falta de sentido. Uma clínica junguiana, isso de modo muito geral, é justamente o inverso, de uma extensão do sentido, de uma busca por um sentido que envolva, vamos dizer assim, a sua existência. Então, nesse sentido de amplo, aqui não no sentido positivo ou negativo, melhor ou pior, mas na dimensão, nessa amplitude. A psicanálise lacaniana, principalmente a lacaniana, né, tem mais um empobrecimento de mostrar como que muitas vezes se adoece por excesso de sentido e não por falta de sentido. Mas então, a gente iria para uma outra discussão, tá? E aqui, né, gente, vale lembrar, então, isso de que a psicanálise ela é laica, mas não é ateia. E antes de entrar nas perguntas, tá, esse último comentário, de que é por esse motivo, de que a psicanálise não pode ser ensinada com viés religioso. Porque a partir do momento que ela é ensinada com um viés religioso, a gente se discute, mas qual religião? De qual religião estamos falando? Né? Ela não sendo, ela sendo ensinada de modo laico, é evidente que um pastor, um babalorixá, um monge, um padre, ele pode fazer uso da psicanálise na sua comunidade. É evidente que ele pode fazer uso. Não significa necessariamente que seja psicanálise, mas que ele pode fazer uso. A escuta, o modo de escuta, de que ele pode fazer uso desse instrumental, mesmo não sendo mais psicanálise. Tá? Sendo, alguns diriam, de base analítica, de inspiração analítica, enfim. O fato é que, para que a psicanálise possa persistir, ela tem que se manter laica. E por isso que, recentemente, houve uma discussão se a psicanálise pode ou não pode ser ensinada nas universidades, né? A graduação em psicanálise, mas tem uma outra discussão muito mais séria, que é a psicanálise que vem sendo ensinada por instituições religiosas. O problema não é ser uma instituição religiosa, porque a PUC, que é uma instituição confessional, ela tem disciplinas de psicanálise. No entanto, ela estabelece uma distinção entre o ensino da psicanálise e a natureza da instituição. No entanto, nessas outras instituições, existe já um esforço de incluir a psicanálise na religião. E isso de deformar, distorcer a própria força da psicanálise. Né? Força. Bom, eu vou ficando mais ou menos por aqui, gente. Vou pegar aqui os comentários aqui do chat, tá? E, mais uma vez, convido vocês para participarem dos grupos. Eu vou pegar aqui os do chat e depois, quem quiser também alguma... né, se manifestar, fiquem à vontade. Eu não sei onde é que começa, é com o Alexandre? É isso? Thales, me ajuda? Sim, exato. O Alexandre colocou, acho que antes disso você já respondeu, começa pelo Alexandre. Questões de identidade, de perseguições sociais, questão da identidade, com a perspectiva, questões sociais, quanto ao fundamentalismo e conservadorismo. Tá. Bom, eu vou, a respeito do fundamentalismo, né, eu estou pensando aqui, então, em grande medida, vocês devem ter percebido que eu tenho uma religião, mas que a gente transitou por política, de a gente perceber que o fundamentalismo ele não é necessariamente religioso. Né? Isso é um aspecto muito importante,
que a gente não pode abandonar, apesar de, geralmente, o fundamentalismo político estar associado a um fundamentalismo religioso, tá? Mas aqui eu estou pensando no fundamentalismo, não é uma palavra muito boa também, né, gente? Porque o fundamentalismo pressupõe o quê? Fundamentos. Assim como o radicalismo. O radicalismo pressupõe o quê? Raiz. Aquilo que é radical, aquilo que é da raiz. Eu proponho, né, a minha proposta é de que quando a gente fala em fundamentalismo e radicalismo, a gente pensa menos no fundamento e na raiz e pensar mais nos laços, na intensidade dos laços que se estabelece com isso. E vamos até dizer de um outro modo, quanto maior o apego a uma raiz, maior a dificuldade para se transplantar uma planta. Portanto, é nesse sentido que eu quero pensar, né, o fundamentalismo como esse tipo de um laço intensificado que pressupõe a hostilidade em relação ao outro. Não é por acaso que no fim da Idade Média, a perseguição aos muçulmanos ela surge quando os cristãos dizem para si mesmos: a gente não pode se matar. Vamos estabelecer uma paz entre nós e essa hostilidade ela vai ser dirigida para fora. Vejam, então, quando a hostilidade, quando o conflito ele é mal direcionado, porque ele ocorre, e temos as tendências hostis nos atravessam e vamos diferenciar, né, a agressividade da agressão. Que a agressividade ela pode ser manifestada na fala, pode ser manifestada no silêncio, ela pode ser manifestada numa violência. Então, no fundamentalismo é muito forte a relação com um congelamento da identificação. Né? Então, você congela uma colagem numa certa identificação. Um partido político, bom, acho um grande exemplo, né, gente? E podemos pensar, em primeiro lugar, nos Estados Unidos, vocês se lembram da invasão do Capitólio, não é? Uma forte identificação a um líder. E no Brasil, a forte identificação, né, ao atual presidente, né, ao Bolsonaro. Que é justamente uma colocação de alguém no lugar de ideal. E com isso, a capacidade de juízo crítico, sim, ela fica, se não completamente, pelo menos em grande parte, comprometida. Quando você coloca. Isso pode valer para qualquer... podemos explorar isso assim em qualquer situação. Em qualquer... Isso seja partido político, comunidade religiosa, movimento social. Tá? Então, sim, a identificação ela é fundamental para a formação do fundamentalismo. Essa identificação mais forte, essa identificação paralisante e congelante. Tá, link, gravaram especificamente, tá, acho que várias lá. Aqui, o Fábio Bueno, aqui. Me chama a atenção na clínica a experiência subjetiva de ver pessoas mortas e a relação com o poder religioso. Tá? Essa é uma discussão muito boa. Uma discussão muito boa mesmo. Por quê? Porque, primeiro, só uma rápida distinção, tá, gente? A respeito do delírio, né? Do delírio e dos chamados fenômenos religiosos, tá? Vejam que na clínica, a experiência religiosa ela deve ser acolhida. E ela deve ser acolhida não para que futuramente ela seja abandonada, mas ela deve ser acolhida justamente para entender qual é a função que aquela experiência religiosa exerce na vida daquele paciente. Porque ela pode não ter grande função, ou pode ter uma função determinante. Não necessariamente, ao fim de uma análise, por exemplo, você abandone a sua convicção religiosa. Mas cabe, naquele momento, identificar por que essa experiência religiosa está vindo à tona. Por que ela está sendo falada? O fato de ver e ouvir
o fato, a experiência do Pentecostes, a experiência da incorporação, a experiência da psicografia, a experiência da vidência, disso ser trazido e disso ser trabalhado, qual é o lugar que isso é ocupado naquele paciente e naquele momento e naquela clínica. Tá? Existe, às vezes, bom, mas vou trazer para falar, sim, vai trazer para falar. Qual é a relação com aquela experiência? Me lembro de uma colega que ela fez terapia durante um tempo e ela tomava Daime e ela falava, não, disso eu não falo na minha terapia, né? Porque eu acho que senão eles não vão entender. E, na verdade, não se trata disso. Se trata de ser acolhido e de saber qual é a relação que isso tem na sua vida subjetiva, na sua vida afetiva. E de que modo na sua dinâmica. A dinâmica com os outros, até. Porque se trata de saber de que modo é que essa experiência cria ou desfaz laços. Em grande medida, uma experiência religiosa cria laços sociais. E tem experiência religiosa que desfaz laços sociais. Essa é uma pergunta, por exemplo, muito mais importante. Tá? A psicanálise vê a pessoa como um todo, enquanto a religião é uma parte, seria assim. Romério, eu vou tender a dizer não. No sentido de que, como se a religião fosse parcial e a psicanálise fosse integral, né? Apesar de que existe, né, uma linha chamada psicanálise integral. Não, não. Na verdade, de modo geral, se a gente for por assim dizer, a religião e a psicanálise elas têm objetivos distintos. A religião, ela, em grande medida, está preocupada com a salvação da alma. A psicanálise não. Ela está preocupada justamente com o desejo e de como elaborar melhor o próprio sofrimento. Isso não se trata de como se a religião fosse englobada. Por mais que o Freud ele comece falando isso, a gente vai ver isso no Futuro de uma Ilusão, ele é bastante combativo. Mas tem um aspecto no Futuro de uma Ilusão que dá para a gente pensar de um outro modo, né? O que é possível pensar na religião hoje? Menos como simplesmente uma parte ou algo a ser banido, mas de novos laços. É difícil, gente. Vejam só, quem tem experiência com quem abandonou a religião, na maioria das vezes, não é porque assim, não, A mais B igual a C, logo deixei de ser religioso. Não, geralmente é uma decepção, geralmente é uma mudança dos laços sociais, muitas vezes está muito associado com o fato de religião era uma entrega da família, uma expectativa da família, então tem muitos outros fatores envolvidos nisso. Tá? Sobre um psicanalista expressar sua religiosidade, do Arthur. Olha, Arthur, eu acho que isso depende do contexto em que essa religiosidade é expressa. Porque ele pode expressar e dizer qual é a relação que isso tem na sua vida íntima, ou pode ir até a religião para justamente verificar de que modo que ele pode extrair algo que sirva para a psicanálise. Gente, o próprio Lacan, ele fez diversas leituras do Novo Testamento. E ele chegava a dizer, olha, gente, vocês não querem ler, só que vocês estão perdendo um manancial de coisas que a gente pode pensar aqui na psicanálise. Então, ou, por exemplo, pensar no budismo para pensar o vazio, né, que é um tema fundamental na clínica psicanalítica, o vazio. E quem, assim, há mais de 2.000 anos falou do vazio, se não budismo? Então, por que não ir até lá? Não para se tornar budista, ok? Mas muitas vezes para extrair algo que possa servir à psicanálise. Então, sobre manifestar sua religiosidade, a questão é se isso interfere ou não interfere na prática clínica dele, não é? Vejam que não se trata de, assim,
não estabelecer nenhum diálogo com a religião. Mas de quando estabelecer esse diálogo com a religião é a partir do momento que se dialoga o que se faz na psicanálise. E aí esse é outro processo. Não significa simplesmente pegar e copiar. Né? Os esforços do Lacan a respeito disso não era um copia e cola. Tá, agora estamos falando de psicanálise, mas tem alguma coisa ali que foi dito que pode nos servir. Vamos ver como é que é isso. Só que daí ele fazia a elaboração dele. Tá? YouTube, tá bom, identificação e religião, vai se inscrever. Bom, gente, não sei se mais alguém quer... Os comentários do chat, ao menos, Edores, acabaram, né? Eu acho que sim, não sei se alguém quer fazer uma colocação, um comentário, uma questão oral, fiquem à vontade, gente, estamos aí. Só complementando aqui do que já foi escrito aqui no chat, né, que tem umas pessoas perguntando do link dessa palestra, é só vocês se inscreverem no nosso canal lá no YouTube, que quando tiver disponibilizado lá, vocês vão receber esse e-mail, tá bom? Vocês podem entrar no canal no YouTube, Consciential, que vai ter nosso canal lá, que futuramente terá essa palestra e algumas outras que já tivemos, né? Vamos lá, gente. É possível essa imparcialidade, já que a religião é tão enraizada? Romero, você quer imparcialidade em que sentido? Você se importa? Olá, Edu. Olá, pessoal. E aí, Tudo Romero? bem? O que eu quis perguntar é sobre a imparcialidade do terapeuta, né? Porque não temos tratando de religião, isso é algo que é tão enraizado que a gente fica sempre preocupado de o tratamento ser ou não enviesado. Então, nesse sentido da pergunta. Puxa, essa é uma discussão, a gente não tem como, vamos ampliar aí, né? Já que a gente só não vai falar de futebol, tá, gente? Mas vamos incluir aqui a religião, incluir a política, tá? Se não vamos falar de futebol, né? Não vamos falar de, por exemplo, de que tem gente que continua sem mundial, mas vamos falar de religião e política, que é o seguinte: a gente pode ampliar se, no caso do psicanalista, né? Por exemplo, se ele expressa não somente a sua convicção religiosa, como também sua convicção política, ou sua orientação religiosa e sua orientação política. Olha, gente, existe uma discussão muito interessante essa, porque existe no imaginário um ideal de que o psicanalista, vamos ampliar um pouco de Gestalt, psicoterapeutas, psicólogos, terapias holísticas, enfim, mas de uma ampla neutralidade que beira uma higiene, né, gente? Como se assim, não, eu tenho que ser a minha intervenção, ela tem que ser o mínimo, tem que ter o mínimo de mim aqui nessa intervenção. Na verdade, é justamente o inverso, né, gente? Na verdade, tem que ter um desejo que mova, né, um psicanalista na sua clínica. A questão é que qual é o papel, né? Qual é o lugar quando você está na clínica, né, um psicanalista? Não é o lugar do convencimento, né? O lugar do convencimento é na rua. O lugar do convencimento é no grupo de WhatsApp. O lugar de convencimento é no debate público. É o lugar da política, o lugar do convencimento. Na clínica não é o lugar do convencimento, né? A função que o psicanalista assume não é do convencimento. Ele tem um outro lugar. Ele exerce um outro papel. Por isso, é curioso, Romero, é uma discussão muito boa, porque é importante a gente lembrar de que ali existe uma função, que não é a função do conhecimento, então, do convencimento. Do conhecimento também. Sim, faz todo sentido. Por quê? O psicanalista não é mestre quando ele está na clínica. Por mais que o paciente, né, quando chega a fazer uma análise, ou mesmo em uma psicoterapia mesmo, assim, puxa, né, tem um mestre aqui. Mas não, é justamente, diga assim, para que ele possa caminhar. Então, se você não está no lugar de mestre,
Tá, eu posso ter as convicções, eu posso, então, sei lá, né, centro-direita muçulmana, ou posso ser esquerda radical evangélico. Mas ali não se trata de eu convencer, se trata de eu instigar assim, cadê o seu desejo? Cadê o seu desejo? Cadê? Que sofrimento é esse aqui? Né? Assim, fala de novo desse sofrimento, né? Ah, ou mesmo assim, ali mesmo quando se trata de temas políticos religiosos, isso é acolhido. Mas menos para pensar a política mais ampla, mas o lugar daquelas questões para aquele sujeito, né? Essa é a investigação. Ah, e por que isso? O psicanalista pode, sim, ir para o convencimento, mas em outro lugar. Ele tem espaço para isso. Na rua, gente, né? Quando a gente vai para a rua, ou quando participa de um debate político, sim, claro, ali é um lugar de convencimento, né? Então tem uma questão de lugares. Gente, rapidamente, quando você começa a fazer análise com alguém, você percebe se, né, não, peraí, ele está indo num caminho, tem um desejo aqui dele que quer saber qual é o meu desejo e tal, ou quando fica se colocando não como não é um bate-papo, é isso. Análise não é um bate-papo, né? Bate-papo a gente tem com nossos amigos, né? A gente tem com os nossos irmãos, irmãs, né? Familiares, enfim. É um outro lugar. Acho que é isso. Tá, mas você fala de um enraizamento da religião. Eu acho que eu vou trazer essa questão, que é justamente o motivo de ter feito essa live e desse grupo hoje. A religião as religiões são um fato na realidade brasileira, né? E trata-se de um esforço aqui de trazer e debater isso. Nem assumir uma posição de que cada um possui religião, e nem assumir a posição de que toda religião deve ser extirpada, não. Ela é um fato. E de que, por esse motivo, então, vamos discutir o que é possível com isso. Né? Penso que esse é o caminho. E mesmo estando assim tão enraizada, ok, fale. Porque assim como a religião é enraizada, as nossas frustrações também são muito enraizadas. Né? Enfim, decepções amorosas são muito enraizadas. Né? Frustrações familiares são muito enraizadas. Bom, vamos lá, vamos falar então. Né? O que está pegando aí? Por que agora, né? Não conseguiu terminar com aquela moça, aquele rapaz, e não consegue mais se relacionar com ninguém, né? O que está tão enraizado aí? Parece, né? Só falta erguer um templo para poder homenagear aquela frustração, né? Então, não é só a religião está enraizada, mas muitas outras coisas também. E para algumas pessoas a religião ela não está enraizada, tem uma outra relação com a religião, mais fluida, uma relação justamente mais aberta, né? Mais aberta. Acho que é isso, gente. Eduardo, aqui, tá? A Bianca. Só tá. Por isso que nós temos que estar em dia com a própria análise. Boa aqui, da Bianca. Né? Do analista estar em dia com a sua própria análise, né? O que isso quer dizer, né, gente? Justamente para que essa função, né, de quando se entra numa clínica para atender, de justamente ocupar esse lugar, essa função de objeto. Né? O analista na clínica é um objeto. Ele está como objeto ou como uma função, como também pode se dizer. Né? E isso, né, é fundamental, uma boa dose de análise para que não se entre numa clínica como uma pessoa. Porque justamente se você quer ser amado pelo que faz, é melhor fazer outra coisa, né? Assim, de retribuir o amor, né?
pelo menos numa análise, assim, isso vai ser sustentado, e por um motivo muito claro, que quando se entra numa análise, existe um querer ser amado pelo analista, ou pela analista, né? Se quer ser amado. E o que faz continuar, para que continue falando, é justamente assim, não é ser frio, é simplesmente não responder a esse amor. E aí temos uma diferença, por isso, do cuidar e do amar. O analista pode continuar fazendo seu trabalho, sem precisar retribuir esse amor. Porque retribuir o amor a gente já muda, né, gente? É uma outra coisa já. Estabelece uma outra relação. Então, assim, olha, continua falando, vai, né? Mas eu não vou entrar nesse jogo, porque é legal que se tem esse jogo com outras pessoas. Tem esse jogo, sim, do jogo do amor, estabelece com outras pessoas. Então, é por esse motivo. É menos uma questão moralista, mas mais uma questão de assim, vamos sustentar isso. Tá bom, vamos lá. Continue falando, tá? Você está tentando, então, seduzir o analista. Então, vamos lá, vamos, continue, tente, vamos lá. Mas sem não retribuir para que isso não seja interrompido. Porque ao retribuir, essa a grande questão. Retribuiu, interrompeu. Aí aquele processo de continuar falando, ele é interrompido. Tá? É menos por uma questão moralista, mas porque interrompe daí o processo. Né? Não sei se tinha aparecido alguma coisa que... Público da brincadeira de Hans. Tá, eu conheço menos, eu vou dar uma olhada, viu, Guilherme? Eu conheço pouco do Hans, né? Mas eu acho que depois vou dar uma olhada para ver o que é possível ser aplicado. Bom, Thales, eu acho que é isso, Thales. Bacana, bacana. Agora só sobre o seu grupo, né? Ele começa dia 3, não é isso? Dia 3 de março, 3 de março. Até 30 de junho. São 16 encontros, né? Isso. A princípio, né? Evidentemente. É isso, a princípio, 16 encontros. A ideia é fazer a leitura integral, né, do Futuro de uma Ilusão e os comentários, né, em cima dessa obra. E sempre pensando na realidade brasileira, né, assim, de tentar entender como a gente pode pensar a religião de um outro modo, né, a relação com a religião, né, seja o religioso ou o antirreligioso, o ateu mesmo, estabelecer uma outra relação, tá bom? Acho que mais um comentário do Guilherme, ou depois vou ter que... O Guilherme vou ter que ir atrás de algumas coisas que o Guilherme está trazendo aqui, para eu ficar mais antenado, que eu acho que eu conheço muito pouco. Acho que é isso, Thales. É isso, tá bom? Então, que bom. Muito obrigado, Eduardo, pela sua aula. Boa, esclarecedora. Obrigado a todas que estão aqui presentes, né? Espero que tenha agregado um tanto na vida de vocês, nas leituras de vocês, né? Na prática de vocês. Tá bom, gente? Então é isso aí. Quem não nos segue nas redes sociais, acho que é legal, vai no Instagram, Curta Inconsciencial, que vai ter mais atividades dessas, com outras temáticas, com outras pessoas também muito legais, assim como o Edu, né? Então é isso aí, tá bom, gente? Obrigado por disponibilizar o sábado de manhã aqui de vocês para estudar um pouquinho, aquecer os nossos saberes, né? Legal. Obrigado, evidentemente, né, Edu? Você, pela sua aula tão legal aí pra gente. Eu que agradeço, gente. Obrigado aí pela oportunidade, por essa troca, assim, muito bom mesmo. Agradeço a todos vocês aí que suportaram todo esse momento, todo esse encontro. Obrigado mesmo, gente. Valeu. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.